Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante. E essa aula vai ser sobre uma função química conhecida como acetais, que são sintetizados a partir da adição de álcools a aldeídos e cetonas. Quando se tem um aldeído ou uma cetona e ela reage com um equivalente de álcool, tem-se a formação de um M-acetal, se for aldeído, e M-cetal, se for uma cetona. E ela ocorre por meio de uma adição nucleofílica, que pode ocorrer em meio neutro ou normalmente catalisada por ácido. Quando a reação se dá com dois equivalentes de álcool, aí forma-se um acetal, se for um aldeído, ou um cetal, se for a reação de dois equivalentes de álcool com uma cetona. Entretanto, o termo acetal acaba que na prática é empregado tanto para acetal quanto cetal, e M-acetal também, tanto para M-acetal quanto para M-cetal. Então, acaba que os acetais englobam, esse termo acetal engloba todas as funções, que é o termo que eu vou usar daqui para frente na aula. Levando em consideração sempre que, devido à estabilização por apenas um grupo de carbono, o aldeído é sempre mais reativo do que a cetona para adições nucleofílicas. Porque a cetona, como já foi explicado em outras aulas aqui desse módulo, nessa playlist, a cetona sofre estabilização por dois átomos de carbono no seu carbono carbonílico, fazendo com que ele seja menos deficiente em elétrons e, com isso, menos reativo frente a nucleófilos. A síntese de acetais, normalmente, ela ocorre em meio ácido, né, catalisada por ácido. E é uma reação reversível. Quando se tem uma cetona ou um aldeído e dois equivalentes de álcool em meio ácido, o equilíbrio químico é deslocado nesse sentido. Por outro lado, quando se tem um acetal e água em meio ácido, o equilíbrio é deslocado para o sentido da hidrólise. Então, a síntese de acetais é catalisada por ácido e a hidrólise de acetais também é catalisada por ácido. Vamos ver aqui o mecanismo da síntese de acetais. A primeira etapa é a etapa de ativação da carbonila, onde o oxigênio da carbonila é protonado, tornando assim esse carbono carbonílico mais suscetível a um ataque do nucleófilo, que é uma molécula de álcool. Forma-se aqui o M-acetal. É muito difícil parar, aqui cabe um parêntese, é muito difícil nessas adições se parar na molécula do M-acetal. Normalmente o M-acetal só ocorre, que eu vou mostrar mais para frente, em cetonas e aldeídos que sejam hidroxilados e que possam formar um anel por meio de uma reação dessas. Normalmente, essas reações são feitas com excesso de álcool, então o equilíbrio é deslocado no sentido sempre do acetal. É difícil parar no M-acetal. Entretanto, ele é um intermediário. E por que é difícil parar no M-acetal? Porque essa espécie aqui, logo, ela sofre um fenômeno de protontropismo e essa hidroxila é protonada. Quando essa hidroxila é protonada, você tem aqui um excelente grupo abandonador, que é água, molécula neutra, e esse par de elétrons do oxigênio forma uma ligação dupla e expulsa essa hidroxila protonada na forma de água. Agora o que eu tenho aqui é uma carbonila muito mais ativada do que essa, porque aqui ele está ligado a um carbono e não a um próton. Então, esse oxigênio aqui, esse carbono carbonílico aqui, ele é muito mais ativado do que esse. E sofre um ataque do nucleófilo, que é outra molécula de álcool que está em excesso no meio, formando o acetal, e depois, com a neutralização do meio, a remoção desse próton, se tem a molécula de acetal aqui. A hidrólise, ela ocorre basicamente, são as mesmas etapas, só que ao contrário, só que agora tem que se valer o seguinte, tem que se prestar atenção no seguinte.
O acetal agora está solubilizado em água. Então, eu tenho muito mais moléculas de água do que moléculas de álcool. Então, o equilíbrio vai ser favorecido no sentido da hidrólise. Primeira etapa é a protonação de um dos oxigênios do acetal. Aí forma-se aquela espécie, que esse par de elétrons do oxigênio forma uma ligação dupla carbono-oxigênio e expulsa uma molécula de álcool, deixando essa espécie aqui, que possui o carbono mais eletrofílico, é uma carbonila muito mais ativada, e aí sofre um ataque da água. Aí pode se perguntar, mas por que nessa reação aqui, quem ataca é o álcool, sendo que eu tenho água aqui que também é um nucleófilo? E quando, nessa etapa aqui, por que quem ataca é a água, sendo que eu tenho álcool que também é um nucleófilo? Aí é a questão do equilíbrio. Nessa situação aqui, você quer sintetizar um acetal. Então, você tem cetona e muitos equivalentes. A molécula de álcool aqui está em alta concentração, está em excesso. Então, você tem muito mais moléculas de água disponível para atacar, muito mais moléculas de álcool disponível para atacar do que molécula de água. Na hidrólise, essas concentrações se invertem. Você tem muito mais moléculas de água do que moléculas de álcool. Então, pela questão de equilíbrio químico, você está numa concentração de água muito maior do que a de álcool. Então, é a água que faz o ataque. Forma um intermediário M-acetal, que por meio do prototropismo, ele protona agora o oxigênio daqui, da molécula do pedaço aqui que vai formar a molécula de álcool. O oxigênio forma a ligação dupla e expulsa a molécula de álcool, e depois, com a neutralização do meio, se tem a acetona e a molécula de álcool. Então, para entender essa questão, tem que se ter em mente isso, a questão do equilíbrio. Na síntese de acetais, eu começo no meio reacional, com cetona e um excesso muito grande de álcool. Então, o equilíbrio é deslocado na síntese do acetal. Na hidrólise é o contrário. Eu vou colocar o meu acetal dissolvido em água, num excesso muito grande de água. Então, o equilíbrio é deslocado no sentido da hidrólise. Já M-acetais, eles são muito raros, por essa questão que eu falei. Na síntese de acetais, você trabalha com excesso de álcool muito grande, então dificilmente vai parar no M-acetal. Porém, quando você tem aldeídos e cetonas que são hidroxilados e hidroxilas numa posição que podem fornecer que podem formar anéis de 5 ou 6 átomos, aí essa reação de acetalização intramolecular é muito favorecida. Então, por exemplo, esse aldeído aqui, ele tem um álcool na posição, uma hidroxila na posição 1, 2, 3, 4. E se ele se ligar a esse carbono, ele vai formar um anel de 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Formação de anéis de 5 e 6 átomos são favorecidas em termos termodinâmicos. Então, essa molécula aqui, provavelmente ela vai existir em meio neutro na sua forma M-acetálica. E essa é uma reação em meio neutro. Em meio neutro, a hidroxila, ela ataca o carbono carbonílico, gera essa espécie aqui, que depois é neutralizada, formando a espécie M-acetálica. E qual a importância dessa reação de acetalização de cetonas e aldeídos? Ela é importante em síntese orgânica porque os acetais eles atuam como grupos protetores de aldeídos e cetonas frente a algumas reações. Mas antes da gente entender por que os acetais são grupos protetores, é preciso lembrar um aspecto da reatividade da função éter. Os éteres eles possuem um átomo de oxigênio com 2 pares de elétrons livre ligado a 2 átomos de carbono. Como ele tem par de elétron livre, o éter ele tem uma característica básica, ou seja, ele, em meio ácido ele vai reagir como uma base. O álcool é passível de ser protonado e forma um ácido conjugado apreciavelmente estável. Então, os éteres são reativos em meio ácido.
Agora, um éter em meio básico, ele é inerte, porque se você olhar a estrutura do éter, você vai perceber que esse hidrogênio aqui, por exemplo, ele não é um hidrogênio ácido. Essa reação aqui, ela não é energeticamente favorável, ela não ocorre. Porque vai formar essa base aqui, que é uma base conjugada muito instável, porque ela não tem nenhum fator de estabilização, ela não tem ressonância, não dá para fazer ressonância aqui. O átomo de carbono é uma base muito forte, então não tem como estabilizar não tem como estabilizar essa carga. Essa reação aqui, ela praticamente não acontece. Então, éteres são inertes em meio básico. Então, para resumir, os éteres são reativos em meio ácido e são inertes em meio básico. E o que isso tem a ver com acetal? Tem a ver com acetal porque, olhando a estrutura dos acetais, vai se perceber que os acetais são éteres geminais, ou seja, aqui eu tenho uma função éter, carbono, oxigênio, carbono. Carbono, oxigênio, carbono. São duas funções éteres. E por que geminal? Porque a função éter está ligada no mesmo carbono. Então, os acetais, sendo éteres geminais, eles compartilham da reatividade de éteres. Eles são reativos em meio ácido e são inertes em meio básico. E qual a importância disso para a síntese orgânica? Como grupo protetores de aldeídos e cetonas, para algumas reações de síntese. Por exemplo, esse daqui é o gliceraldeído. Aí vamos supor que a síntese tenha como propósito fazer a adição de metil-lítio, né, ou seja, uma adição de organometálico a essa a carbonila aqui, desse aldeído, para sintetizar esse produto. Essa reação não vai ocorrer, porque se você for lá na aula de adição de organometálicos, eu comentei que os reagentes de organolítio e organomagnésio são bases fortes, eles têm características de base fortes, eles são bases fortes e nucleófilos fortes. Como eles são bases fortes, essa reação não vai dar certo porque esses prótons dessas hidroxilas aqui do gliceraldeído, eles são ácidos. E a reação ácido-base é uma reação muito rápida. Então, o metil-lítio aqui, ele não vai reagir como nucleófilo na carbonila, ele vai reagir como base no hidrogênio desses grupos hidroxilas aqui. E o que você vai ter no final vai ser, na verdade, um sal de gliceraldeído com lítio e formação de metano. E o metano é um hidrocarboneto, ele é inerte. Então, essa reação não vai ocorrer. Para isso, tem que se fazer o quê? A proteção dessas duas hidroxilas com acetona, por exemplo. Porque na hora que eu converto essas duas hidroxilas com acetona, eu converto num acetal, eu agora tenho o quê? Um éter geminal. E o éter, ele é inerte em meio básico. Então, eu faço a primeira proteção, isolo o produto, formo um acetal, que é um éter geminal inerte em meio básico. Aí depois, com esse produto isolado, agora a minha reação de adição de organometálico vai dar certo, porque agora eu não tenho mais nenhum próton ácido aqui. Desde que, claro, né, não está explicado aqui, mas está na aula, que a reação de adição de organometálico tem que ser feita com solvente anidro, sem água, que é para exatamente não ter o problema da reação ácido-base. E após a neutralização do meio, agora eu tenho aqui o produto de adição, adicionei o carbono, o grupo betila na carbonila, que era o meu desejo, e agora, por meio de uma reação de hidrólise em meio ácido, eu faço a reação de desproteção. Agora eu hidroliso o acetal. Essas reações aqui, normalmente, elas são feitas em meio ácido, mas a baixa temperatura. Então, elas são feitas em condições bem brandas. Então, dificilmente se tem uma reação colateral aqui. Outro exemplo de uso de acetais como grupo de proteção. Aqui eu tenho o meu material de partida e eu desejo fazer uma redução seletiva da carboxila, mas deixando a acetona intacta. Essa reação, por exemplo, não é possível de ser feita com hidreto de lítio e alumínio, porque as cetonas se reduzem mais facilmente que as carboxilas.
E o único reagente, quer dizer, o único não, mas um dos poucos reagentes redutores fortes que são capazes de reduzir carboxilas, elas também reduzem cetonas. Então, essa reação aqui, ela não seria possível. O meu produto aqui seria o produto totalmente reduzido. A carboxila reduzida para álcool primário e a cetona reduzida para álcool secundário. Mais uma vez, eu posso empregar os acetais para proteger essa carboxila aqui. Desculpa, essa carbonila aqui da cetona. Eu reajo agora com etileno glicol, que é o álcool principal para fazer essas reações de proteção. Se você reparar, o etileno glicol, ele é um álcool, é uma molécula de álcool, mas tem duas hidroxilas. Então, ele tem dois equivalentes de hidroxila. Ou seja, ele reage como se fosse duas moléculas de álcool, mas porque ele tem duas hidroxilas. E ele vai formar esse tipo de acetal aqui, acetal cíclico. Então, a primeira reação, você tem uma reação de proteção, aonde eu formo aqui o meu acetal, isolo esse produto e depois de isolado o produto eu reajo com hidreto de lítio e alumínio. O hidreto de lítio e alumínio, embora ele como ele tem o grupo hidreto, o hidreto também é um composto básico. Então, ele não vai reagir com éter, porque os éteres são inertes em meio básico. Agora, eu consigo fazer toda a redução aqui da carboxila para álcool primário e depois a reação de desproteção, eu agora forneço eu tenho aqui a minha carbonila intacta e sintetizo o produto que eu desejava e que antes não era possível. Então, a importância dos acetais na química orgânica basicamente é essa, é servir de grupos protetores para quando se vai fazer uma reação com aldeídos e cetonas, em que você não quer que uma reação indesejada ocorra na carbonila do aldeído da cetona. Como nesses casos que eu mostrei aqui, são exemplos, existem vários outros, não é? Que são, aí você emprega essa reação de formação de acetais para proteger carbonilas e cetonas. Tá certo? Bom, era isso. Muito obrigado. Bom estudo.